Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso de número 11, diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e isopo, e espargiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus nos tem ordenado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém e amém. Meus queridos irmãos, a epístola que nós acabamos de ler aos Hebreus, ela foi escrita aproximadamente entre os anos de 64 a 70 depois de Cristo. Ela é direcionada aos cristãos judeus que estão espalhados por todo o território do Império Romano. E ela tem algumas finalidades ao ser escrita. Uma das finalidades dessa epístola é encorajar os cristãos que estão sofrendo e passando por terríveis perseguições que são impostas ali pelo Império Romano. Então, o escritor aos Hebreus escreve essa carta para que possa trazer ânimo, para que possa trazer mais vigor àqueles que estão sendo perseguidos. Mas também essa carta ela tem um outro propósito que é muito importante, porque nessa carta o escritor aos Hebreus ele também vai encorajar aos judeus cristãos novos convertidos para que eles venham se manter fiéis à fé que receberam através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, visto que na cultura daquela época, quando eles se convertiam, ainda existia um grupo de judeus que tentavam impor sobre eles a prática dos costumes e principalmente dos ritos que eram feitos pelos judeus. Então, ao escrever essa carta, o escritor ele exorta e ele convida esses cristãos que se mantenham fiéis ao Evangelho como eles têm recebido.
Mas ainda dentro desse contexto, mostrando isso, o escritor ele vai traçar e mostrar e dedicar boa parte dessa epístola, mostrando a superioridade através de Cristo com o antigo concerto ou a antiga aliança. É por isso que quando lemos esta epístola, nós vamos observar que o escritor ele sempre vai estar, em grande parte dela, mostrando que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior ao sacerdócio, que Cristo é superior ao sumo sacerdote, que Cristo ele é superior aos rituais, aos sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança, porque na verdade ele vai dizer que na pessoa de Cristo há um cumprimento total de toda a lei do Antigo Testamento. E quando ele trata dessa questão da superioridade do Novo Testamento ou da Nova Aliança, ele vai mostrar que tanto na Antiga Aliança quanto na Nova, existia alguns pontos que se assemelhavam e que deveriam ter um grande destaque por isso. E entre os pontos que se assemelhavam entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, está que tanto na Antiga quanto na Nova Aliança, um elemento ele vai ter um destaque maior. E que elemento é este? Tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, nós vamos ter o destaque do sangue. É por isso que quando nós chegamos no texto que nós lemos, no capítulo de número 9, o escritor ele vai mostrar isso, que tanto a lei do Antigo Testamento, quanto o povo do Antigo Testamento, eles são purificados através do sangue que era derramado em favor das suas vidas. E é por isso, e pela importância desse sangue, ou do sangue nesses dois testamentos, que o próprio Senhor Jesus Cristo não vai deixar de lado isso. Porque quando o Senhor está celebrando a Páscoa, ou a ceia, a última Páscoa e a primeira ceia com os discípulos, Ele vai trazer isso de forma bem clara aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. E nós sempre falamos dessa questão, que vai ser escrita pelos evangelistas, e em destaque aqui é o texto de Mateus, capítulo 26, versos 27 e 28, que nos diz assim, que tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhes dizendo, bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Então, tanto a antiga aliança e a nova aliança, ela vai nos trazer a importância e vai nos mostrar o poder que há no sangue, e nós vivemos isso na nossa vida, de forma tão clara que, por exemplo, nós cristãos temos aquela maneira comum que quando alguma coisa fica muito difícil, quando acontece alguma coisa que causa certa estranheza, ou quando nós nos deparamos com alguns problemas, uma das primeiras frases que nós usamos é essa: o sangue de Jesus tem poder. E não dizemos isso apenas como uma fórmula mágica, porque realmente nós entendemos, realmente a Bíblia nos diz e nos mostra que o sangue de Jesus tem poder, e ele é poderoso. E quando nós chegamos no capítulo 9 que nós lemos aqui, o escritor aos Hebreus vai nos dar algumas razões, nos mostrando o porquê realmente o sangue de Cristo é poderoso, o porquê há poder deste sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o porquê há poder neste sangue a qual foi vertido pelas nossas vidas, o porquê devemos valorizar este sangue através do sacrifício
sacrifício que foi oferecido por nós. E aí nós vamos nos deparar que ele vai nos mostrar algumas razões de o porquê o sangue de Jesus tem poder. O porquê esse sangue é poderoso. E a primeira razão que ele nos dá nesse texto, nos dizendo o porquê do sangue ser poderoso, ele vai nos dizer que o sangue de Cristo é poderoso, porque o sangue de Cristo nos traz redenção. Pois ele vai dizer que se o sangue de bodes, carneiros, ovelhas, traziam redenção àqueles que ofereciam, muito mais proporcionava àqueles que eram alcançados pelo sangue vertido por Cristo. E por que o sangue de Cristo é poderoso? Porque ele nos proporciona a redenção. E o que significa a redenção? Entre os muitos significados de redenção dentro do contexto bíblico, redenção, ela significava algo que eu quero ilustrar para que você entenda. Quando algum judeu, por algum problema, alguma dificuldade na sua vida, ele perdia, por exemplo, a sua terra, a sua herança, que era propriedade exclusiva, e por causa de algum infortúnio ele precisava vender, se dispor daquela terra, o que acontecia segundo a cultura judaica? Um parente dele mais chegado ou mais próximo, um irmão, ou um pai, ou um tio que tivesse as condições, ele ia até aquela pessoa que comprou a terra desse judeu, e ali ele resgatava aquela propriedade. Ele ia até essa pessoa, fazia a negociação do preço daquela propriedade, e ali, geralmente, ou em moedas de ouro, ou em moedas de prata, ele fazia o pagamento, o resgate daquela propriedade. Na visão dos judeus, o que essa pessoa estava fazendo? Essa pessoa, ela estava praticando um ato de redenção. Porque na cultura judaica, o que é redenção para eles? Redenção é o ato que leva alguém a comprar, que leva alguém a resgatar algo pelo seu devido valor. Então, quando a Bíblia Sagrada nos diz que o sangue de Cristo é poderoso, porque o sangue de Cristo nos traz redenção, a Bíblia Sagrada está nos lembrando disso. Que, por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 6, e no verso de número 16, ele vai dizer assim: não sabeis vós que a quem nos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Ou seja, o que Paulo nos diz? Paulo nos diz que quando nós vivemos, quando nós damos vazão e cedemos aos desejos pecaminosos da nossa carne, automaticamente nós nos tornamos servos do pecado. Porque aquele a qual nós servimos, nós nos fazemos por servo deles. Então, quando nós servimos os desejos pecaminosos, nós estamos nos tornando servos do pecado. E nos tornando servos do pecado, por mais chocante que possa parecer, tornando-nos servos do pecado, nós nos tornamos propriedade do inimigo. E aí, como acontece o processo de redenção? Nós estamos presos, nós somos propriedade, nós somos comprados, nós fomos vendidos e estamos como propriedade do inimigo. O que Jesus Cristo faz? O que o sangue faz? O sangue, ele vai nos fazer esse processo de resgate, porque o Senhor Jesus Cristo, através do
Ele vai pagar esse preço que precisava, esse preço que nos dava, ou dava ao inimigo a legalidade de operar em nossas vidas, e dava a ele a legalidade de dominar sobre as nossas vidas. Mas a partir do momento que Cristo morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue sobre nós, Ele vai e nos resgata das mãos do diabo, Ele vai e paga o preço pela nossa alma, Ele vai pagar o preço pela nossa redenção, e nos traz agora como propriedades de Deus. É por isso que quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, nos versos 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a visão antiga da redenção, prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Não foi com isso, mas como foi? Mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, o Senhor Jesus, através do seu sangue, Ele nos resgata, Ele nos traz para a redenção, e a partir do poder do seu sangue, agora nós não somos mais propriedades do inimigo, agora o diabo não tem mais legalidade sobre nós, porque o sangue de Cristo, ele tem poder, o poder de nos tornar a partir de agora propriedade de Deus. Então há uma mudança pelo poder do sangue, porque pelo poder do sangue nós deixamos de ser propriedades do diabo para passarmos a ser propriedades de Deus. Isso é tão claro que Pedro continua dizendo, por exemplo, no capítulo 2 da sua carta, no versículo de número 9, assim: porém vós, a partir do processo de redenção, a partir de agora, vocês são geração eleita. Só que esse texto eu amo ele, porque ele diz assim: a partir de agora, vocês são sacerdócio real. Ele continua dizendo: a partir de agora, vocês são nação santa. Mas se tem algo que eu gosto desse texto, é o que Pedro vai dizer agora. A partir de agora, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que Pedro vai dizer? Pelo poder da redenção do sangue, você passa a ser propriedade de Deus. A partir de agora, você não é mais qualquer um. A partir de agora, você não é mais qualquer uma. A partir de agora, você não é mais um Zé Ninguém. Você não é mais um da esquina. Você não é mais um pecador qualquer. A partir de agora, você tem dono, porque você é propriedade exclusiva de Deus. A partir de agora, o sangue marca a minha e marca a sua vida, e ele declara: pertence a Deus, 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 pertence a Deus. E a questão não é só o pertencer a Deus, porque se nós pertencemos a Deus, é claro e óbvio que Deus é o nosso dono. Só que Deus não é só o nosso dono. Não. Deus é o nosso dono, que tem cuidado sobre aquilo que lhe pertence. A Bíblia nos diz lá em Êxodo, dentro desse contexto, que o povo de Israel está no Egito sendo oprimido. Deus levanta o tal de Moisés para libertar o povo. E quando Deus está conversando com Moisés, ele diz: Moisés, você vai lá falar com o faraó, que é para ele libertar o meu povo de Israel.
Sabe por quê, Moisés? Eu acho linda a expressão que Deus usa através de Moisés. Deus vai dizer assim, você vai dizer assim para Faraó: Israel é meu primogênito, direito de propriedade. Deus vai dizer: Faraó, você entende porque eu estou falando que você tem que libertar Israel? Porque Israel não pertence ao Egito. Faraó, Israel não é seu, Faraó. Israel é meu, me pertence. E me pertence a tal ponto que eles clamaram. Eu ouvi o seu clamor do céu, e eu tenho um cuidado tão grande que eu desci para livrar o meu povo. Sabe por quê? Porque você não apenas tem um dono, você tem um dono que cuida e protege a sua vida. Só que você conhece a história. Faraó não deixa. Faraó endurece o coração. Deus derrama as pragas sobre o Egito. Agora, quando a última praga vai ser derramada, Deus diz assim: Moisés, fala assim para o povo, que cada um vai reunir a sua família, e cada um vai matar um cordeiro. Quando matarem um cordeiro, eles vão pegar o sangue desse cordeiro, vão molhar com isopor, e eles vão passar nos umbrais das portas da casa. Sabe por quê, Moisés? Porque à meia-noite o meu anjo destruidor vai passar por toda a terra do Egito, e ele vai entrar em toda a casa, Moisés. E toda a casa que ele entrar, ele vai matar o primogênito do homem, desde o homem até o primogênito do animal, Moisés. Mas tem uma coisa, Moisés: na casa que ele chegar e ver que tem sangue na porta, ele vai passar direto. Porque quando ele vê que tem sangue na porta, ele vai entender: essa casa tem dono, e se essa casa tem dono, eu não posso tocar. Sabe por que o sangue é poderoso? É porque o sangue declara sobre a sua vida que você tem dono, e que você tem um dono que cuida, você tem um dono que protege, você tem um dono que zela pela sua vida. Isso é tão claro, irmão, que quantas às vezes tem pessoas que lançam sobre nós aqueles olhares fulminantes, aqueles olhares de dizer: você deveria estar morto, você não deveria estar aqui, você deveria estar em tal lugar, você não é digno. Quantas pessoas que, se fosse pela vontade delas, nós já teríamos sucumbido, alguns morrido, outros desviados, outros distantes da casa de Deus, mas você ainda está de pé, porque tem uma marca de sangue na sua vida, e essa marca declara: é meu, é minha, é meu, é minha, não toca, me pertence, não toca, me pertence. O sangue da redenção, ele traz proteção. Muita gente já queria ter destruído a tua história, muita gente já queria ter destruído a sua família, mas aí tem a marca do sangue da redenção, que está declarando: pertence a Deus, pertence a Deus, pertence a Deus, pertence a Deus, pertence a... O sangue é poderoso, porque o sangue marca propriedade. O inimigo passa: vou destruir, não, tem sangue. Desse eu não posso, ele tem dono. Vou acabar com a história dele. Não é nada, tem marca de sangue, isso declara: tem dono. Alguém diz: não sei, não vai durar muito tempo não. E o céu está dizendo: vai, porque tem a marca do sangue, e a marca declara: me pertence, me pertence,
pertence, me pertence. O sangue ele tem poder, porque o sangue nos traz redenção. Só que o sangue não tem poder só porque traz redenção. Porque se Deus continua nos ensinando que além de redenção, o sangue nos proporciona outra coisa. E é o que? O sangue nos proporciona purificação. E o que significa purificação nesse contexto? Significa o poder de limpeza que há no sangue. Mas eu já vi vários produtos para limpar a roupa. A gente usa o sabão em pó. Tem aquele produto especial que você põe na roupa branca, roupa amarela, para limpar. Eu já vi vários produtos. Mas eu já trabalhei muitos anos na área da saúde. Se tem algo que mancha, é sangue. Nunca vi sangue limpar nada. Sangue aonde ele passa, ele marca. Você fala, tem sangue aqui. Alguém se feriu, alguém se machucou. Mas o sangue de Cristo é diferente. Porque o pecado ele nos mancha. O pecado ele nos marca. O pecado ele nos suja. E quantas das vezes por causa da sujeira que o pecado nos causa, o inimigo nos acusa e nós nos julgamos tão indignos de estar na igreja. Quantas vezes ele nos acusa por causa dos pecados e nós não queremos mais adorar, e nós não queremos mais servir. Mas se o sangue tem uma propriedade, é essa. E qual é a propriedade do sangue? O sangue ele purifica. Isso é tão forte. Depois eu vou ler o texto, mas eu vou nos lembrar da história de Martinho Lutero. Você já deve ter ouvido essa história. O inimigo se apresenta diante de Martinho Lutero, o grande reformador, para lhe acusar dos seus muitos pecados. E nessa revelação o diabo diz para Lutero: Lutero, você é pecador. E ele disse: eu sou. E eu vou aqui escrever os pecados que você tem. E ele pega uma pena e começa a escrever: Lutero, você faz isso. Ele disse: faço. Lutero, você é assim. Ele diz: eu sou. Lutero, você pratica isso mesmo. E começa a acusar e escrever os vários pecados a qual Lutero cometia. Mas quando ele termina de escrever, Lutero observa que ele deixa um espaço em branco na folha. Então a história nos conta que Lutero pega uma tinta, coloca ela no tinteiro vermelho e escreve: Satanás, esse sou eu. Mas você se esqueceu de uma coisa: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E não dê glória porque foi Lutero que disse, dê glória porque o Senhor revelou isso a João. E João, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Não importa o quão grande seja o seu pecado, não importa o quão grande seja o seu fracasso, eu não posso fazer nada, a igreja não pode fazer nada, mas o sangue de Cristo, ele purifica a sua vida, ele purifica a sua história, e ele sabe por que daqui a alguns minutos você vai pôr a mão neste pão? Sabe por que daqui a alguns minutos
importa qual pecador nós formos, o sangue nos traz perdão. Não importa o quanto grande é o nosso pecado, perdoe por Cristo e pelo seu sangue há perdão. Eu vim aqui nessa noite para ser boca de Deus para a sua vida e dizer: o sangue é derramado para te purificar, o sangue foi derramado para te purificar, o sangue foi derramado para purificar a sua vida. E aqui de forma rápida, isso aí estamos falando de uma outra verdade. E que verdade é essa? Porque existem pessoas que Deus já perdoou. Já perdoou. Mas ela não se perdoa ainda, ela continua carregando o peso do pecado. Mas eu vim aqui para te dizer: ei, abandona esse fardo. O perdão do céu já veio para você. E se Deus te perdoou, o apóstolo Paulo vai dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então para de carregar esse fardo pesado de culpa, para de ficar carregando esse fardo pesado dos seus erros. Jesus, como escreve em Mateus, diz: ei, abandona esse jugo pesado e começa a levar o meu que é leve. Nasce esse jugo pesado e carrega o meu que é leve. Sabe por quê? Porque através do sangue há purificação para as nossas vidas. E agora eu finalizo nos lembrando de mais um motivo do porquê o sangue é poderoso. Sabe por que o sangue é poderoso? Porque Paulo aos Romanos ele vai nos dizer a seguinte frase que nós conhecemos: todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Deus vai dizer através de Isaías: não sabeis vós que os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus? Paulo ainda vai dizer em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer assim: imagine que nós éramos inimigos de Deus. Já imaginou, irmão, o peso disso? Porque tem pessoas que estão acostumadas, mas se eu escuto alguém, quando eu escuto alguém, às vezes a gente escuta alguém olhando para você e diz assim: a partir de agora você é meu inimigo. Você assusta. Sim. Agora você imagina o peso disso? Deus olhando do céu para mim. Vou dizer para você que você é melhor do que eu, mas Deus olhando do céu e dizendo assim para esse Clay: você é meu inimigo. Mas o sangue desceu. Você não entendeu. O céu dizia: o Sid Clay é inimigo de Deus, mas o sangue desceu. E aí o mesmo escritor aos Hebreus, um pouco adiante, no capítulo 10, versículos 19 e 20, ele vai dizer assim: meus irmãos, tenhamos pois agora ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo qual Jesus Cristo nos abriu pelo seu sangue. Sabe por que o sangue tem poder? É porque o sangue nos dá o bem mais precioso que eu tenho, que não é material. Mas sabe qual é o bem mais precioso que o sangue me dá? O sangue me abre uma porta e o céu está dizendo:
ficar longe, agora você pode entrar na minha presença, agora você pode vir para perto de mim. Agora não precisa mais uma nação, agora não precisa mais de um povo, agora não precisa mais de uma tribo, agora não precisa mais de um sacerdote. Agora eu tenho liberdade e posso entrar e dizer: eu vou para a presença dele, eu vou entrar na presença dele, eu vou para perto dele. Eu vim te convidar nessa noite. Se você quiser, pode ficar de fora, mas se não, entra comigo, entra comigo, entra coraia, show, trabalha, cantará, machu, e andará, machu, se você quiser, pode ficar de fora. Se você quiser, pode voltar com essa angústia para sua casa. Se você quiser, pode voltar com essas suas dúvidas para sua casa. Se você quiser, pode voltar com essas suas fraquezas para sua casa. Se você quiser, pode voltar com essa tristeza para sua casa. Se você quiser, pode voltar com essa cara que fui lá, participei do pão, participei do cálice, mas não aconteceu nada. Mas se você quiser, eu vim aqui te dizer que o sangue abriu o caminho. O sangue abriu o caminho. O sangue abriu o caminho. E o caminho está aberto pelo poder do sangue. E você pode chegar pertinho dele nessa noite. Sabe por quê? Porque quando você vai entrando, a tristeza vai saindo. Quando você vai entrando, as dores vão ficando para fora. Quando você vai entrando, os traumas vão sendo curados. Você pode ficar para fora, mas eu quero te convidar nessa noite. Vem para a presença dele, vem para a presença dele, vem para a presença da Baixada. Quem entra na presença recebe cura, quem entra na presença recebe força, quem entra na presença recebe graça. Então não fica de fora, vem para a presença dele, entra nessa noite. Você vai sair, a escolha de como você vai sair daqui nessa noite não depende da minha oração. A escolha de como você vai sair daqui nessa noite não depende da minha ministração, dos louvores que aqui foi cantado, mas a escolha de como você vai sair daqui nessa noite depende de você desejar e escolher. Ou você entra ou você volta do jeito que você está. Qual é a sua escolha nessa noite? Como você quer voltar para casa hoje?
Eu sei que tem uns que olham para mim fazendo isso e dizem assim, mas para quê? Para contar você. Eu conheço o Cristo que eu sirvo. E hoje Ele marcou para que você seja e volte diferente, porque o sangue dele tem poder. Se coloque em pé. Nós temos a ceia, parceiro. Já vamos preparar aqui já. Mas antes de orar por um pão, eu quero orar por você. E não precisa sair do seu lugar, não. É onde você está mesmo. Se você decidir entrar na presença dele essa noite, eu quero te convidar a tomar duas atitudes agora. A primeira é fechar os seus olhos. A segunda é pôr a mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, aonde encontrar um coração aberto, que deseja entrar na tua presença essa noite, eu declaro, na autoridade e no poder do Senhor, vá de encontro, trazendo a presença que restaura, a presença que cura, a presença que renova, a presença que alegra, a presença que põe de pé. Eu peço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja impactado pela presença. Enquanto a presença te toca, receba cura sobre a sua vida. Enquanto a presença te toca, receba renovação sobre a sua vida. Enquanto a presença te toca, receba alegria sobre a sua vida. Enquanto a presença te toca, receba o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Você vai ficar de fora ou vai entrar nessa noite? Você vai ficar olhando os outros entrando ou vai entrar nessa noite? Vem para a presença! Vem para a presença! Aí chora! Sou Adba, sou feliz.